veio do ramo de telecom, vive no ramo de telecom e trabalha 100% no ramo de telecom. Conhece provedores de A a Z, tudo quanto é forma, maiores, menores, iniciando. Então, assim, eu queria que você prestasse atenção um pouquinho, vai trazer um pouquinho de conhecimento do que ele conhece, do que ele sabe dessa história dele toda. Tá bom? Muito obrigado. Então, qualquer dúvida, estaremos aí ao lado dele. Só uma pausa. Eu costumo falar que a vida ela é feita de escolhas. Todas as escolhas que você fez durante toda a sua vida te trouxe onde você está. A sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida conjugal, a sua vida social, a sua vida familiar, a sua saúde física, o seu corpo, inclusive, a forma que ele está hoje, é fruto das escolhas que você fez durante toda a sua vida. Quer você tenha consciência ou não. Mas é interessante entender que a maioria das escolhas que nós fazemos, ela é inconsciente, é impensado, ou seja, vem do automático. Nós, seres humanos, nós fazemos aproximadamente 35 mil escolhas todos os dias, aproximadamente 35 mil decisões. Se perguntar para você quantas dessas 35 mil decisões você lembra, possivelmente você vai lembrar de umas 15, 20, talvez amanhã, se você for contar, você vai lembrar de umas 40, mas o fato é que nós tomamos decisões que moldam a nossa vida. Todas as decisões que você tomou durante toda a sua vida te trouxe onde você está e da forma que você está. Significa também que a minha vida e a sua vida, a forma que ela vai estar amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 30 anos, 40 anos, será fruto das escolhas que você está fazendo agora. Então, só existe um ser humano no mundo responsável pelo sucesso. Porque se nós vamos atingir o sucesso ou não, a responsabilidade é nossa. Quem aqui deseja atingir o sucesso? Ah, que legal. Algumas pessoas demoraram para levantar o braço, né? Será que eu quero atingir o sucesso? Mas eu quero trazer uma clareza para vocês sobre sucesso. O sucesso é muito individual para cada ser humano. O sucesso para algumas pessoas é ganhar mais dinheiro. O sucesso para algumas pessoas é se relacionar melhor com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão. O sucesso para algumas pessoas é ter paz. O sucesso para algumas pessoas pode ser dormir sem a ajuda de um medicamento. Ou seja, cada um tem um modelo de sucesso. Só que tem um detalhe interessante, que eu entendi isso em 1988. Em 1988 não tinha ninguém nascido aqui, são todos tão jovens. Então aqui não tinha ninguém nascido ainda. Eu entendi, e eu fui pesquisar sobre isso, que somente 3% da população mundial atinge o sucesso que deseja, independente do sucesso que você está buscando. Ah, se o sucesso é, eu quero ter paz. Se o sucesso é, eu quero ganhar dinheiro. Se o sucesso for, eu quero viver melhor com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho. Olha que interessante, apenas 3% da população mundial, das pessoas que vivem na face da Terra, atingirão o sucesso. Não é interessante entender isso? Fala, Alberto, mas me digam o porquê. É porque muitas pessoas querem o sucesso, só que não geram as ações necessárias para atingi-lo. Eu quero viver melhor com a minha família, mas o que eu estou fazendo? O que toca a mim? Qual que é a minha parte? Porque tem algo também que eu aprendi durante a minha jornada de vida, que eu sou o responsável pela minha vida. E muito tempo na minha vida eu terceirizava a responsabilidade. Eu não sei se você é assim, você terceiriza a responsabilidade do teu sucesso? Você terceiriza a responsabilidade da tua felicidade? Você terceiriza, é porque eu vim de um ambiente hostil, eu nasci numa família pobre, é porque o governo, é porque a empresa, é porque a sociedade, é porque eu nasci numa cidade menor. Você terceiriza, porque se você terceiriza isso, é importante entender, a única pessoa responsável
teu sucesso, pelo teu avanço, é você. Só que para nós passarmos a ter sucesso, nos aproximarmos desse alvo, e cada um sabe qual que é o seu alvo, é importante mudar as escolhas que está fazendo. Ou seja, é importante fazer o ajuste nas escolhas. Então eu quero começar dando os parabéns para vocês por ter feito a escolha de estar aqui. Eu não sei como que você veio parar aqui. Se você foi puxado, foi empurrado, foi obrigado, ou foi um convite do RH, né? Que o RH fala assim, olha, você não é obrigado a ir, mas, aí esse mas fica no ar, né? E fala assim, é melhor eu ir, né? Eu sei que segunda-feira, após um dia de trabalho, mas que bom que vocês estão aqui. Estatísticas mostram que somente 3% da população mundial vai atingir o sucesso que deseja. E não é uma coincidência que somente 3% da população mundial fazem o que vocês estão fazendo, que é sentar para buscar conhecimento. Então, as pessoas de fato que atingem o sucesso são pessoas que buscam conhecimento, são pessoas que buscam saber mais do que a manada, são pessoas que buscam saber mais do que a maioria das pessoas. Olha só, somente 3% atinge o sucesso. E somente 3% da população faz o que vocês estão fazendo. Ou seja, sentar para escutar algo, sentar para levar reflexões. Em um momento desse, se você levar uma reflexão daqui, pode mudar a mentalidade e você sai da média da maioria. Somente uma reflexão. Eu sei, eu tenho certeza que vocês vão levar muito mais reflexões do que uma. Aí entra uma outra questão. Eu estudei há um tempo atrás, e uso muito isso nos meus treinamentos, saber o que tem que fazer e não saber, e não fazer, é como se não soubesse. Olha que interessante. E às vezes até a gente sabe das coisas, sabe o que tem que fazer dentro do ambiente de trabalho, sabe o que tem que fazer na vida, né, para cuidar de você, sabe que tem que fazer uma academia, não é mesmo? Sabe que tem que buscar uma alimentação melhor. Dentro da empresa, nós sabemos o que tem que fazer para crescer. Quem que quer crescer dentro da empresa? Olha que legal. Quem quer chegar à diretoria aqui? Vamos aproveitar que nós somos aqui. Ô, gente, pense em grande. Pense em grande. A maioria das pessoas, elas têm pensamento limitado porque aprenderam assim. A maioria das pessoas mesmo. Quando eu pergunto, eu faço essa provocação dentro dos treinamentos, eu sei que algumas pessoas até querem. Eu observo aqui microexpressão, observo a postura. Algumas pessoas querem, mas se manifesta. Quem aqui quer chegar à vou perguntar novamente. Quem quer chegar à diretoria da empresa, levanta o braço e fala, eu. Eu não sei se vocês sabem, mas todos vocês têm capacidade de dividir a cadeira lá com o Márcio. É isso que o CEO de um provedor de internet espera, ter pessoas que vão junto com ele. É o sonho de todos os provedores de internet, encontrar pessoas para assumir responsabilidade, só que isso precisa ter mudança de mentalidade. Mas muitas pessoas às vezes falam assim, eu não quero crescer dentro da empresa, porque crescer dá trabalho. Mas eu vou perguntar outra coisa, quem é que deseja ter sucesso? Olha que legal. E para você ter sucesso, o que é necessário fazer? Fazer algo a mais do que o outro faz. Eu observo as pessoas que têm sucesso, normalmente são pessoas diferentes. Pessoas, por exemplo, dentro de uma empresa para ela crescer, às vezes eu escuto algumas pessoas falarem assim, eu estou aqui há tanto tempo na empresa, estou esperando me dar um cargo de liderança. Gente, cargo de liderança não é dado, é conquistado. E se você quer crescer dentro da empresa, ter um salário melhor, ter uma posição maior, é importante você conquistar. Mas se você continuar fazendo o que sempre fez, é impossível você receber resultados diferentes. Eu observei nos meus 40 anos de entrega, estou chegando a 40 anos de entrega, minha especialidade é programação neurolinguística. Dentro disso eu estudei neurociência,
neurociência, inteligência emocional, ferramentas de coaching, hipnose clínica, análise comportamental. Estou falando só dentro da PNL, o que eu estudei. Experiência com pessoas, desde 1988 que eu estudo seres humanos. E melhor, né? Desde 1969 que eu me estudo. Que é a idade que eu tenho, eu nasci em 1969. E a minha trajetória de vida, e eu observava, eu queria ter sucesso, mas era só um querer, era só um desejo. E eu não entendi por que eu não tinha aquilo. Porque eu queria fazer igual todo mundo fazia. Ou seja, se você quer ter, e olha, gente, que no meu caso, os limites que eu tinha, porque eu entendia que eram limites, eram muito grandes. Eu nasci no Nordeste. Alguém já ouviu falar em Pernambuco? Pernambuco? Quando fala em Pernambuco, o que você lembra? Porto de Galinhas, Praia da Boa Viagem, né? Agora nós estamos lembrando da Praia da Boa Viagem e lembrando que lá tem alguns tubarões, né, que nós não podemos ir, mas Porto de Galinha, praia. Só que tem um lugar no Pernambuco que eles chamam de sertão. Foi onde eu nasci. Eu nasci no sertão, no município de Itapetim, sítio da Boa Vista, em uma época que a gente, até 4, 5 anos de idade, andava pelado, mas não era por opção, não é porque não tinha roupa. Andava descalço. Eu lembro, né, eu vejo umas fotos minhas, que são retratos, né, tiravam os retratos. Eu vejo, dou uma olhada para o meu pé parecia um pé de pato. Por que um pé de pato? Não foi modelado, moldado um sapato ou num tênis. Lá é de um lugar que as pessoas comiam cacto para matar fome. Já ouviram falar nisso? Tem pessoas que comiam cacto para matar fome? Ou comiam raízes, né? Não somente a raiz de mandioca, mas comiam raiz de um buzeiro para matar fome, cozido com água e sal. E era muito bom, porque era a única forma de nos manter vivos. Então, durante muitos anos, as crenças me limitavam. Quando eu entendi sobre mudança de mentalidade, quando eu entendi o potencial que eu tinha dentro de mim, que todos vocês têm, a PNL diz, em uma das pressuposições, que tudo que um ser humano pode fazer, o outro também pode. Olha que interessante. Qual que é o seu desejo, a sua vontade? Qual que é, onde você quer chegar na sua vida, pessoal e profissional? O que você almeja? Então, cada um sabe. Mas a pergunta é, qual o movimento que você faz para isso? Muitas pessoas falam de pagar o preço. Eu não gosto dessa linguagem, você pagar o preço. Mas o que você está disposto a fazer para ter sucesso de fato? Eu, no caso, eu busquei. Não tinha ninguém para me orientar. Eu não tinha, durante muitas décadas, durante algumas décadas, né, até quase 2 décadas, até 1988. Eu não tinha ninguém para me orientar o que eu tinha que fazer. Em 1988 eu recebi um livro. O nome do livro é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Alguém já ouviu falar desse livro? E isso mudou a minha vida. Primeiro que eu não acreditava naquilo, mas eu comecei a fazer os exercícios e melhorei. Eu servia aeronáutica na época, uma criança, 18 anos de idade, e eu comecei a fazer os exercícios e melhorei em tudo que eu fazia. Eu falei assim, então isso funciona? Então eu tenho todas as capacidades necessárias para atingir o sucesso? Basta eu gerar as ações. Quem me deu esse livro foi o Tenente Rocha na época. Ele me deu um livro, olhou para mim, eu estava lendo o jornal de ontem, revista do mês passado, porque o pessoal deixava as revistas e os jornais lá. Eu não tinha dinheiro para comprar, o meu dinheiro era para complementar a minha alimentação, que eu era atleta e fazia exercício, eu precisava complementar a alimentação. Ele olhou para mim em um domingo e falou assim, que interessante, um soldado que gosta de ler, que busca conhecimento. E eu fiquei bem quieto, né? Era a única coisa que eu tinha para fazer. Era ler aquelas revistas ali, ele me entregou um livro. Para mim, aquilo lá mudou a minha vida, foi uma virada na minha vida. Mesmo eu não acreditando, eu comecei a fazer os exercícios, comecei a observar resultado. Mas teve uma outra pérola que ele entregou para mim, que eu uso até hoje. Ele falou assim, soldado 237, é o meu número, meu nome é Roberto, 237, porque
fez serviço militar, sabe disso, porque nós somos conhecidos por números lá, não é nome. Aí ele falou assim para mim: eu sei que você é uma pessoa diferenciada. Eu já sabia que eu não queria ir com a manada naquele momento, porque os meus colegas do quartel estavam lá no Gilberto Salomão, tomando cerveja, tomando cachaça, né? E muitas pessoas falavam: Roberto, você é bobo, a gente lá divertindo, vamos aproveitar a vida. Alguém já falou isso para você? Deixa de ser besta, vamos aproveitar a vida, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Talvez você tenha falado isso já, e o amanhã chegou. E aí? O amanhã chegou. E o aproveitar a vida, o que é? Você ter um equilíbrio de tudo. Então eu não queria aquilo que eles faziam. E eu estava lá, e por esse motivo, eu não acredito em acaso, por esse motivo, eu fui agraciado com esse livro. Mas o Rocha, ele falou assim: você é diferenciado, eu já percebi. Para você atingir o sucesso que deseja, atingir o que você quer, eu vou te entregar algumas pérolas. Ele me entregou muitas, mas uma eu quero transferir para vocês. Ele falou assim: a partir do momento que tudo que você for fazer na vida, você buscar fazer melhor, pelo menos 1%, é impossível você não atingir o sucesso. Naquele momento, eu decidi, todos os dias que eu deitava na minha cama, num beliche, em um alojamento lá, eu decidia que o meu dia seguinte eu ia tornar ele 1% melhor. Isso para a vida profissional é fantástico, é mágico, porque trazendo para dentro do provedor de internet, quando a gente fala da vida profissional, imagina só, eu acabo de atender um cliente, eu decido por mim mesmo, aquele cliente que eu vou atender melhor pelo menos 1%. Seja um atendimento de venda, seja um atendimento de suporte, seja um atendimento de NOC, seja um atendimento de agendamento, seja um atendimento técnico lá dentro da casa do cliente. O próximo cliente eu vou tratar melhor, eu vou ter mais paciência, pelo menos 1%. Para você mudar da água para o vinho de um dia para o outro, é impossível, mas se você decide mudar milímetros todos os dias, é impossível você não alcançar o que você quer e deixar o seu legado aqui na Terra. Em um ano é impossível você não mudar. Mude 1% ao dia. Eu uso isso desde 1988 e continuo mudando. Só que muitas pessoas são resistentes à mudança. E eu vou pedir a ajuda de vocês aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer uma contagem de 1 a 3 e você vai levantar e trocar de lugar com a pessoa que estiver mais distante de você, tá bom? Já dá uma olhada quem está mais distante, tá? 1, 2, 3, levanta e muda de lugar. Levanta e troca de lugar. Vai pra lá e engraçado, ok? Legal. Olha, que legal, foi bom, fiquei feliz mudar de lugar, foi engraçado. Do nada pedir para mudar de lugar. Quem mais? Me senti perdido. Exatamente. Ou seja, a mudança me deixou perdido. Não é isso? O que mais? Não tem sossego. Tiraram meu sossego.
sossego, estava confortável na minha cadeira, né? Nossa, você não dá sossego para mim? Não é assim? O que mais? A amolação. Isso, a amolação. Olha que interessante. Nós, seres humanos, e por que dói na gente? Porque eu vi que teve algumas pessoas, se eu não falo para mudar o mais distante possível, possivelmente só ia trocar de lugar aqui perto. Porque a mudança, isso é da nossa natureza. A mudança dentro da gente dói. Dói. Eu estou acostumado dessa forma. Ah, mudou. Mudou o sistema. Mudou de XC para o HubSpot. Nossa, eu já... Aqui mudou? Mudou. Mas mudou de XC para HubSpot? Foi o contrário? Ah, o MK foi para HubSpot. Mudou o sistema. Nossa, mas não é possível, eu já estava acostumado dessa forma. Chegou uma determinação da diretoria ou da liderança, olha, agora nós vamos utilizar o CRM. Mas não é possível. Eu estava acostumado a fazer as vendas da minha planilha. Não é possível, não vai dar certo. Aí vem a dor. Porque nós, seres humanos, como que funciona isso? O cérebro nosso, o seu sistema nervoso, ele foi criado para economizar o máximo de energia. Nós estamos aqui na face da Terra para duas coisas, sobreviver e reproduzir, ou seja, procriar. E para fazer essas duas coisas, nós precisamos de energia. Então, a natureza humana, a natureza, ela fala assim, guarda a energia. Tudo que você vai fazer, que tem que pensar, que tem mudança, você consome energia. E muitas pessoas passam uma vida inteira, na média, ou sem ter sucesso, ou sem conquistar. Por quê? Porque não querem mudança. Então, quanto mais tempo você faz uma coisa repetidas vezes, mais desafiador vai ser para mudar. Quem aqui vem de casa pelo mesmo caminho todos os dias? Faz o mesmo trajeto, ou se vem de moto, vem de carro. Alguém que já experimentou sair de casa e falar assim, hoje eu vou fazer outro trajeto. Naquela hora o cérebro seu vai falar assim, faz não, ele te sabota. Vai demorar. Vai ser ruim. Só que tem algo, gente, eu vou falar para vocês aqui, e somente em treinamento de alto nível de neurociência para pessoas que querem mudar mesmo. Somente essa informação é entregue só para essas pessoas. Uma coisa que você muda na sua vida, você tem uma repercussão gigantesca. Por exemplo, quem aqui escova os dentes com a mão direita? Experimenta amanhã escovar com a mão esquerda. Vai ser ruim, mas é possível. A PNL diz que tudo que um ser humano pode fazer, outro também pode. Basta você treinar. Só que o que acontece? Quem que escreve aqui com a mão direita? Se alguém escreve ainda, porque hoje quase a gente não escreve mais, né? Você escreve lá, experimenta escrever com a mão esquerda. Existe um termo, neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O nosso cérebro ele cresce o tempo todo. E cada mudança que você faz, aquela mudança cria novas conexões neurais, ou seja, cria novos registros, cria novos setores no nosso cérebro. E aquele novo setor você vai utilizar para todas as coisas da sua vida. Olha que interessante. Quem aqui gosta de jogar futebol? Olha que legal. Eu adoro jogar futebol, tá? Já fui jogador profissional no Gama. Numa época que eu pagava para lavar minha camisa. Então, não tinha dinheiro ainda, mas eu joguei lá. Mas olha que interessante, se você experimentar alguns dias, você escovar os dentes com a mão esquerda, você vai ficar melhor lá no futebol. Olha que legal. Porque aquelas novas conexões neurais vai te ajudar para você pensar mais. Estou dando exemplo de algumas coisas. Se você aprender um acorde musical e um instrumento, um violão, uma nota musical, aquela informação ela vai ajudar você para as outras coisas da sua vida, ou seja, o seu cérebro expande o tempo todo. Só que as pessoas que não querem mudar, elas vão dar espaço para aquelas que querem mudar. Isso é na vida. Não é na empresa, não é somente na sua família, não é somente na sua casa. O mundo muda o tempo todo. E o provedor de internet muda, sim ou não? Agora está mudando o sistema, né? É um desafio mudar.
mudar sistema, é um desafio mudar tudo, é um desafio mudar de cadeira. Se a gente troca a cadeira, não incomoda mesmo? Estava tão acostumado, aquela cadeira parece que vestia as minhas costas. Mas eu observei ao longo da minha jornada, pessoas que aceitam mudança, elas evoluem, porque o cérebro dela, ela aumenta, ela cresce, as conexões neurais, não de tamanho, tá? Se o seu cérebro tem 1,3 kg, 1,2 kg, que é a média, 1,350 kg, ele vai continuar com isso, mas a sua habilidade de pensar, de raciocinar, a sua expertise para tudo que você for fazer na vida, ele melhora. Mas é importante aceitar a mudança na vida, na empresa, em tudo. Isso chama-se flexibilidade. Eu observo muitas pessoas inflexíveis. Uma das pressuposições da PNL é: domina o ambiente e as pessoas mais flexíveis. Ou seja, domina o sistema quem tem mais flexibilidade. Flexibilidade não significa ser fraco. Significa entender que o mercado muda, entender que as pessoas mudam, entender que o mundo muda, entender que o comportamento das pessoas muda, entender que a tecnologia muda. Sim ou não? Tecnologia muda muito. O tempo todo. Quem é que trabalha 10 anos com tecnologia? De vocês? Quem trabalha 20 anos com tecnologia? Nesses 20 anos, o que mudou? Eu acompanhei toda a trajetória da tecnologia. Eu sou da época da placa de fax modem 14400, muitas pessoas aqui talvez nem sabem que existiu. E depois melhorou para 28800. Depois teve a 36600. Mas quando fui para o S Robotics, 56600, que só os ricos compravam, aquilo ali ficou maravilhoso. O e-mail chegava no mesmo dia. Essa foi os avanços da tecnologia. ADSL, rádio, fibra ótica. Se você for configurar hoje o equipamento da forma que você configurava há 4 anos atrás, vai funcionar bem, sim ou não? Não vai funcionar. Ou seja, são as mudanças. Só que as pessoas, o nível das pessoas na face da Terra, eu observei 3 tipos de pessoas. Eu já observei pessoas de engajamento, de performance ruim, e olha que às vezes não é por culpa dela, não é por querer, é porque ter ficado na média. Ou seja, não quis evoluir. Pessoas de performance ruim são aquelas pessoas, se a gente for trazer para dentro da empresa, são aquelas pessoas que trabalham na empresa, eu sei que aqui não tem, mas só para entender que tipo de pessoa assim, né? O tipo de pessoa de performance ruim. Pessoas que falam mal da empresa, ou seja, trabalham na empresa e falam mal. Aqui não tem. Se tiver, não olha para o lado para não comprometer. Pessoas que normalmente não estão nem aí para a empresa, chega atrasado. Pessoas que às vezes estão no supermercado, aí um casal lá na fila fala mal da empresa, aí ele ou ela vai e fala assim: é verdade mesmo, inclusive o trabalho lá é desse jeito mesmo. Ou seja, isso é engajamento ruim. As pessoas de engajamento ruim, elas não crescem profissionalmente, financeiramente. Quem é que gostaria de crescer financeiramente? Todo mundo quer, mas a pergunta é: o que você está fazendo para que isso aconteça? Eu assisti uma palestra do Anthony Robbins algumas décadas atrás, não sei se você já ouviu falar. No Anthony Robbins é considerado o maior coach do mundo, ele já influenciou mais de 50 milhões de pessoas, empresários, presidentes do mundo inteiro. E ele, em uma das palestras, eu achei interessante ele falar, parece uma coisa besta, né? Mas ele falou assim: definitivamente não são suas condições que vai trazer o resultado, são suas ações. Então, independente das condições que você tem, gere as ações necessárias, porque todo mundo quer. Olha só que interessante, todo mundo aqui levantou a mão que quer ganhar mais dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, o que nós, dentro do que nós aprendemos, o que nós precisamos fazer? Se for de forma lícita, trabalhar, não é mesmo? Aí eu fico impressionado, às vezes eu chego dentro do provedor de internet, converso individualmente com as pessoas, a gente escuta nos corredores, né? Que legal, sextou. Já ouviram isso, não? Sextou. Por que sextou? Porque você vai para casa, né? Ou seja, acabou a sua jornada de trabalho. Se você quer atingir sucesso, e eu sei que o sucesso, ele a riqueza
colo. Até aqueles que ganharam na Mega Sena, que aliás a maioria dos que ganharam ficaram pobres novamente, que não sabia administrar o dinheiro, aqueles que ganharam no Big Brother também, a maioria ficou pobre, mas normalmente a pessoa não senta em casa e o dinheiro cai no colo, ele vem do trabalho. Mas se o dinheiro, a sua riqueza, o seu sucesso, ele vem do trabalho e você não vê a hora de chegar, a hora de parar de trabalhar. Então observo muitas pessoas, não vê a hora de chegar sexta-feira, se trabalha só até sexta, não vê a hora de ter um feriado, né? Eu escutei esses dias, não lembro quem falou, mas falando assim, que legal, esse ano tem vários feriados, inclusive feriado prolongado. Talvez as pessoas não entendam que isso diminui o dinheiro do mercado, diminui a riqueza do mercado, as pessoas trabalham menos, gira menos dinheiro. Agora nós estamos escutando aí sobre escala, né? Escala que possivelmente vai diminuir. E quando nós vemos alguns níveis de pessoas falando, que legal, vou trabalhar menos. Se você vai trabalhar menos, você vai ganhar menos. Se você vai ganhar menos, aí você quer mais dinheiro. Tem pessoas que não vê a hora de chegar sexta-feira, não vê a hora de chegar o feriado, não vê a hora de chegar as férias, não vê a hora de aposentar. Ou seja, tem pessoas que passam a vida esperando que o tempo passe rápido para morrer. Porque é isso que acontece, né? Então, pessoas que pensam dessa forma, possivelmente não crescem. E se tiver um engajamento ruim, que reclama, vocês conhecem pessoas que reclamam? Aqui na empresa não tem, não, né? Que tudo está ruim. Principalmente a mudança. Na mudança de sistema não teve ninguém que reclamar, né? Ou o pessoal falou, que maravilha, estamos mudando para evoluir, para crescer, para facilitar, vamos treinar isso, me entregam o treinamento aí que eu vou levar para casa para estudar. É o HubSoft que está vindo, né? HubSoft tem vários treinamentos lá dentro, do próprio HubSoft, né? Que você pode estudar. Estudar o HubSoft no final de semana, o que eu estou ganhando com isso? Você está ganhando um desempenho melhor dentro da empresa, você pode crescer. Né? Mas é importante entender que nós temos 3 níveis de pessoas. Pessoas de engajamento ruim não ganham dinheiro, não prosperam, não são promovidos, infelizmente, não encontram o maior desejo de todos nós, e o maior desejo nosso é encontrar a felicidade, esse é o maior desejo de sucesso nosso. É claro que nós buscamos dinheiro, buscamos comprar um carro melhor, trocar de carro, reformar a nossa casa, mas no fundo o maior modelo de sucesso que existe é a felicidade. Não sei se você já observou isso. Para entender isso melhor, é só você buscar dentro de você o motivo que você ganha dinheiro. Se você ganha dinheiro para ajudar sua mãe, para reformar o quarto do filho, então o motivo é o filho, não é o dinheiro. Mas se você tem engajamento ruim, então, infelizmente, lamento falar isso para vocês, mas você não vai crescer. Infelizmente. Só que a maioria das pessoas, elas têm engajamento, elas têm performance mediano, que são os 97% da população, as pessoas que vivem na média. A pessoa que vive na média dentro da empresa é aquela pessoa que chega no horário, faz o feijão com arroz, bateu o seu ponto, começa a trabalhar, não chega adiantado, não chega atrasado. Chegou no horário, faz o que tem que fazer, se encontra uma luz acesa dentro da empresa, não fui eu que acendi, não vou deixar ele. Não tem pessoas assim? Ou seja, não é a minha parte. E dentro do provedor de internet, alguns provedores, tá? Não aqui. Eu sei que aqui não tem. Mas dentro do provedor de internet, alguns, parece que tem setores separados, parece que são empresas separadas. Parece que o pessoal de campo é uma empresa, o pessoal de escritório é outra, o pessoal do almoxarifado de estoque é outra. E ainda falam assim, eu sei que não acontece, eu estou falando de outros provedores. Mas normalmente o pessoal de campo fala assim, aquele pessoal do ar-condicionado é folgado. Aqui não tem isso não. Ficam lá, não sabe que a gente passa em campo, fica lá no ar-condicionado e cobrando agilidade, cobrando um atendimento mais rápido. Não é isso? Aí o pessoal do ar-condicionado, em alguns provedores, não aqui, falam assim, feliz o pessoal de campo. Ficam andando de carro, passa na casa da namorada de vez em quando, isso não acontece. Mas felizes são eles.
E às vezes a responsabilidade a gente terceiriza para os outros também. A responsabilidade do cliente feliz é de todos nós. Então não existe separação dentro do provedor de internet, não existe separação empresa. Todos nós nos movimentamos pelo único motivo. Aliás, existem alguns motivos, mas o principal motivo nosso é o nosso cliente. É claro que eu sempre coloco dentro dos meus treinamentos, né, de treinamentos maiores, consultoria, a busca são 3. Né? Cliente feliz, equipe feliz e empresa feliz. Empresa com dinheiro no bolso, colaborador com dinheiro no bolso e feliz também do cliente feliz, recebendo o que nós prometemos. Só que pessoas de engajamento ruim não conseguem atingir isso. Os normais se encontrou com um casal na fila do supermercado, o casal está falando mal da internet, para ele, não está no meu horário de trabalho. O engajamento normal, o cliente entra na loja, eu não sei até que horas vocês trabalham, né, mas alguns provedores trabalham até 18 horas, se for 17h58, eu não vou atender, até esconde, porque senão vai passar do meu horário, porque o meu horário é 18 horas. Aí tem muitas pessoas que não percebem uma coisa, quem que paga o salário nosso? Todos nós, inclusive o meu. Quem que paga? Não, o Márcio, chega no Márcio. Não é ele? Não? Mas eu quero ajudar a mudar o conceito, pessoal, disso aí. Quem paga o seu salário é você. O cliente é um meio para você receber o seu salário. Muitas pessoas acham que entrar para trabalhar, sentar, bater o ponto e ficar um tempo no trabalho, entende que aquilo é resultado. O mundo mudou e a gente precisa acordar para isso. Hoje é importante você ter uma mentalidade de intraempreendedor, empreender dentro da empresa, entregue resultado, trabalhar por resultado. Muitas pessoas, hoje é muito comum, né? MEI, oferecer MEI, CLT, muitas pessoas falam assim, não, eu quero ser CLT porque está garantido o meu salário. Está longe disso. Hoje o lugar, a posição que está garantido não é mais quem bate o ponto no horário, é quem entrega resultado. Eu colocaria como, felizmente, o mercado é assim. Então, se torne um intraempreendedor dentro da própria empresa. A empresa te oferece o espaço, te oferece o lugar. O que é um intraempreendedor? É aquela pessoa que sabe que vai garantir o dinheiro do seu bolso, o dinheiro para a sua família, é o seu resultado. Só que para garantir esse resultado, para entender isso, aí precisa, novamente, né, aceitar as mudanças e ser uma pessoa do terceiro nível, pessoa de alta performance. Se você observar, as pessoas que conquistam de fato são as pessoas de alta performance. Pessoa de alta performance é aquele que encontra o casal no supermercado, que o casal está reclamando, é no domingo, mas ele vai lá naquele casal e fala assim, olha, eu escutei você falando mal da empresa, olha, lá não é comum isso. Nós entregamos a melhor qualidade, vocês são o melhor da região? O melhor provedor? Eu sei que é, eu tenho certeza que é. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta, que agora eu fiquei curioso. Vocês são os melhores, né? Mas vocês atendem 100% da população da região? Está quase 100%, né? Em algumas cidades que eu fiquei sabendo disso. Então, aquelas pessoas não sabem que você é o melhor. Então, nós precisamos falar isso para as pessoas. As pessoas de alta performance entendem isso. A pessoa de alta performance, ele defende a empresa. A pessoa de alta performance, ele vai naquele casal, mesmo não estando no ambiente de trabalho dele, mesmo não estando no dia de trabalho, ele pega o contato e fala assim, olha, João, isso não é normal dentro da nossa empresa, está acontecendo algo lá, primeiramente, você me desculpa, você está tendo uma experiência ruim, isso não é normal, eu vou te passar o contato agora, para o nosso suporte, para o nosso plantão, ele vai entrar em contato com você, e eu te garanto que ele vai resolver. Pessoas de alta performance é aquela que quando vê um comportamento não tão bom, no comportamento ruim, pessoas de comportamento ruim, eles procuram mudar aquilo e ajudar a mudar a mentalidade. Pessoas de engajamento ruim na sua vida, cuidado. Eu não sei se você tem pessoas assim, que quando você falou que ia, depois de uma jornada de trabalho, você ia ficar mais 1h30 numa palestra, observe se você tem pessoas assim em volta de você. Falou assim, deixa ser besta, rapaz. Para que você vai ficar lá 1h30? A empresa já está rica.
no nosso meio, às vezes dentro da empresa tem pessoas tóxicas. É importante você saber qual lado você vai defender, com quem você vai arrumar as suas alianças. Ou seja, se você tem pessoas que, quando você falou que ia ter uma palestra, um conhecimento diferente, que falou assim, que legal, que bom que você vai fazer, o que você precisa de mim? Você precisa que eu te ajude, cuidar do filho, tomar conta, alimentar o seu cachorro, para você ficar lá mais um pouco, aí sim. Essas são pessoas que merecem ficar do seu lado. Quando eu observo pessoas de comportamento ruim, eu normalmente procuro ajudar a mudar aquela pessoa, a mentalidade, fazer o máximo. Mas se eu não consigo, eu afasto. Eu afasto muito tranquilamente. Agora, a vida é feita de escolhas. Você escolhe ser uma pessoa de alta performance, ou escolhe ser mediano e viver na manada, na maioria, ou escolhe também ter um engajamento ruim, mas a escolha é de cada um de vocês. A escolha é sempre sua. É importante você entender escolha, mas é importante entender que lá na frente é importante você olhar para trás e falar assim, se eu tivesse feito escolhas diferentes, a minha vida não estava dessa forma. Como estaria, você não sabe, mas definitivamente não estaria dessa forma. Quem aqui decide, a partir de hoje, tudo que for fazer na vida, melhorar pelo menos 1%? Que legal, né? Alguns vão levantar o braço, dá uma cutucada no colega do lado e fala assim, tu não quer melhorar a sua vida não, cara? Tu não quer melhorar, não? Quem decide a partir de hoje ser uma pessoa de alta performance? Levante o braço e fala, eu. Novamente, olha para o colega do lado e fala assim, eu vi que você levantou o braço, vou ficar de olho em você no dia a dia. Né? Eu sei que todos merecem, porque nós viemos para a face da terra para ter coisas melhores, para ter uma vida melhor. Isso todos nós. Dentro do provedor de internet, eu entendo que quando nós temos pessoas de alta performance, nós juntos vamos executar os 4 grandes desejos do provedor de internet muito melhor. Eu vou colocar aqui 4 grandes desejos, mas eu vou pedir a ajuda de vocês. Qual que é o primeiro grande desejo do provedor de internet? Sucesso, ótimo. O que mais? Crescimento, o que mais? Qualidade. Para termos tudo isso, sucesso, crescimento, o que é que nós precisamos? Cliente. Para ter cliente, o que é que nós precisamos? Vender. Vender mais algumas coisas. Então, o primeiro grande desejo do provedor de internet é vender. Vender, não é mesmo? Para crescer, nós precisamos vender. Seja vendas adicionais, seja novos planos. Mas aí eu quero perguntar, que eu não conheço vocês, aqui, nesse grupo, quem é vendedor? Vendedor. Que legal. Eu quero ajudar a mudar o conceito sobre vendas aqui nesse momento. Eu sou vendedor e eu aprendi a vender quando eu nasci. Eu tenho 57 anos, cronologicamente, e eu aprendi a vender há 57 anos atrás. Você sabe o que eu vendia? Silêncio para minha mãe. Eu chorava, ela me dava um seio. Não é legal entender isso? Sim. Só que dentro do provedor de internet, todos nós vendemos. Por quê? Eu entendo vendas, e se você entender esse ponto aqui, tudo muda. Toda venda é uma negociação. Todos os setores dentro da empresa negociam? Todos. E toda negociação é uma venda. Se eu, lá dentro da casa do cliente, eu não consigo convencer o cliente a colocar o roteador, a ONT, num local que vai abranger, que vai atender toda a casa dele, eu não vendi. Se o cliente me convence que é melhor eu colocar o roteador atrás da TV, porque às vezes acontece, né? O cliente convence o técnico a colocar o roteador atrás da TV, ou dentro da gaveta, ou em outros lugares, né? Qual que é o lugar mais inusitado que o cliente já pediu para colocar? Embaixo do sofá, no sótão, dentro da gaveta, dentro do banheiro. Ou seja, se eu não consigo convencer o cliente, eu não vendi. Se eu não consigo convencer o cliente a ficar na base, quando ele bate o pé e quer sair, eu não vendi.
Se eu não consigo convencer o cliente a pagar em dia, eu não vendi. Ou seja, eu não usei o meu poder de comunicação, o meu poder de persuasão para vender. Então, todos nós somos vendedores. Se você não convenceu a sua esposa a não utilizar todo o limite do cartão de crédito, você não vendeu. Se você não convenceu o seu esposo a fazer a viagem dos sonhos, você não vendeu. Se você não consegue convencer o seu filho a fazer a tarefa antes e não depois do jantar, você não vendeu. Se você não consegue convencer o seu filho e dormir mais cedo, porque ele precisa acordar de manhã descansado para ir para a escola, você não vendeu. Então tudo é venda. Você pode até não ter imaginado isso em algum momento, mas a forma que você pediu para cortar o cabelo é porque você queria vender a sua imagem para o mundo. A roupa que você compra, as escolhas que você faz, o óculos, o modelo de óculos que você escolheu, a moto que você comprou, o carro que você comprou, as escolhas que você fez, é que você quer transmitir algo para o mundo. Quem aqui já conquistou alguém? Um namoro, um casamento? Quem já conquistou? Aquele momento foi uma venda, sim ou não? Sim. E naquele momento você precisou convencer o outro que você era o melhor produto do mundo. Ou seja, uma venda. Porque senão você não iria receber o sim. Então eu vou perguntar novamente. Quem é vendedor aqui? Que legal. Bate no peito e fala, eu sou vendedor. Aí tem um detalhe, que é um caminho do provedor de internet. Todo mundo vende internet, ou seja, todos os provedores. E hoje a qualidade que um provedor de internet entrega lá na ponta é quase que igual a sua qualidade com relação à internet. Então os clientes eles ficam insatisfeitos por outras coisas. O problema está lá dentro da casa do cliente. Se eu entrego internet com equipamento, com insumos, mais ou menos na mesma qualidade que o meu concorrente entrega, se eu coloco um equipamento lá, mais ou menos da mesma qualidade que o meu concorrente entrega, ou seja, a luz está chegando lá dentro da casa do cliente mais ou menos da mesma qualidade, com a mesma qualidade. Então, o que faz a diferença são os seres humanos em todas as escalas. O marketing vem atrás do cliente, também é venda. Ou seja, eu convenci o cliente a clicar no botão ou vir na loja. O meu cliente foi e indicou para o vizinho dele, ou seja, eu convenci no meu atendimento, eu mostrei para aquele cliente que eu sou a melhor empresa para entregar. Eu entendi a verdadeira dor do cliente. Aí aqui já é uma conversão. Vender, todos nós vendemos. Mas para converter o cliente, eu preciso entender a verdadeira dor. E sabendo que a dor do cliente possivelmente não está relacionada à internet, eu preciso identificar lá na casa do cliente, eu preciso identificar o problema. Eu tenho certeza que aqui já aconteceu também de um cliente vir e falar assim, a minha internet está lenta. Quais os problemas que o cliente tem hoje? Eu tenho 3 só. Outros são todos a partir desses. Internet lenta, travando sem internet. Não é isso mesmo? Mas o cliente tem problema de suporte, mas ele só tem problema no suporte porque a internet travou, estava lento, oscilando, ou estava sem internet. Ele entrou em contato com o suporte demorou para atender, ou não atendeu, ou atendeu mal. Mas os problemas que o cliente tem está basicamente quase todos, eu poderia falar que quase 100% está lá dentro da casa do cliente. Se você tem um link de um fornecedor que não oscila, a sua redundância, ela entra automático ali quando tem uma queda, ou seja, os problemas estão lá dentro da casa do cliente. Então, para eu entender, eu preciso fazer perguntas. Quem é que gosta de fazer perguntas? Vocês fazem perguntas só de dúvida ou vocês fazem perguntas de confirmação também? Porque são coisas diferentes. Se você já foi no psicólogo, o que o psicólogo faz para poder te atender? Bem, faz perguntas. Se você vai no dentista, o que o dentista faz? Faz pergunta para saber qual o problema, qual a dor que você tem. A dor no sentido, qual a solução que você está buscando. Se você vai no médico, no clínico geral, o que ele faz? Pergunta. Então nós precisamos perguntar o tempo todo para não entregar um remédio, imaginando que o cliente tem dor de cabeça, mas na verdade ele tem dor de barriga. E possivelmente aqui já aconteceu, o cliente vem e fala assim, a internet está travando, eu estou com tal empresa, quero melhorar isso. Aí a gente pergunta assim, qual é o plano
que você está utilizando? O bom atendente pergunta, né? Outros atendentes só jogam aquele cardápio de plano lá e o cliente que escolhe. Ou seja, o atendente sofre uma venda. Eu sei que aqui não acontece isso, mas na maioria dos provedores, o atendente parece um robô. É um robô humano, né? O cliente pergunta, olha, eu quero ver seus planos. Então nós temos um plano tal, preço tal, plano tal, preço tal, plano tal, preço tal. O cliente escolhe sozinho. Às vezes sem fazer uma pergunta para entender a verdadeira dor do cliente. Eu estou falando de vendas, mas isso em todas as esferas. No suporte também você precisa perguntar. Aí de repente o cliente vem e fala que tem um plano, vou dar um exemplo, um plano de 500 mega, e você fala assim, então leva de 800 que vai te atender. Aí instala, o técnico vai lá, faz a instalação, aí no outro dia o cliente liga e fala assim, olha, fala para o atendente, você me enganou. Mas me enganou como? Olha, eu aumentei meu plano e continuo não pegando na árvore, embaixo da árvore que tem na frente da minha casa. Ou seja, você não identificou o problema, ou falando, olha, eu continuo não pegando no quarto da minha filha, no quarto de fundo que ela usa, lá ou na área da churrasqueira. Então é importante, dentro da comunicação, para mim, existem duas técnicas poderosas para se comunicar, porque o mundo, quem domina o mundo, quem ganha mais dinheiro é quem se comunica melhor. Tudo é comunicação. A base de tudo é comunicação. Quem se comunica melhor gera rapport, R-A-P-P-O-R-T, não se preocupe com o nome, mas é gerar conexão. Gere conexão com o cliente, você vai converter mais, você vai aumentar o ticket. São outros desejos que eu vou passar aqui. A parte da comunicação é feita através de perguntas. Quem faz perguntas e escuta ativa vai atender melhor o cliente. Quem faz mais perguntas e tem a escuta ativa vai vender mais, vai satisfazer melhor o cliente. Então, a conexão humana, o atendimento nosso vai fazer toda a diferença. Mas o maior desejo nosso é vender. Vou perguntar novamente, quem é vendedor aqui? Levante o braço e fala, eu. Que legal. Todos levantaram agora, olha que legal. Aí, Márcio, olha a quantidade de vendedor que você tem aí, né? Você nem sabia que tinha isso tudo aí, não? Você sabia que tinha técnico. Eu vou colocar o segundo maior desejo aqui. A hora que passa rápido, hein? Interessante. Não passa rápido. Segundo maior desejo do provedor de internet. Quem julga? Reter o cliente, o que mais? É o segundo maior desejo, sim, é reter o cliente. E é interessante, eu atendo provedores em todo o Brasil, bem mais de 1.000. Eu não fiz a conta, mas deve estar chegando a 2, 3 mil provedores que eu atendo. Essa mudança não é de hoje, essa mudança já está acontecendo faz um tempo. O maior desafio hoje, isso aqui para mim já deveria estar invertido, o maior desafio hoje é você sustentar o cliente na base. É você manter o cliente. Vender, a gente consegue vender a quantidade que a gente quiser. É só fazer um investimento aí, comprar 5.000 ONTs, entregar, vender a qualquer custo, dar 6 meses de graça para o cliente, botar o cliente para dentro, mas o desafio é manter esse cliente na base. Então, o segundo maior desejo, para mim, deveria já ser invertido para reter o cliente. Então, o segundo maior desejo, reter. Quem quer dar retenção aqui? A retenção? Vocês dois são... O pessoal sabe que é a quantidade de clientes, né, que vocês têm? Vocês sabem quantos clientes que... Mais ou menos? A retenção, na verdade, é o pessoal de frente lá, que são as meninas do atendimento, que o cliente sempre liga no suporte, Sim. na reclamação, e às vezes quando o cliente chegou a decisão de cancelamento, e a dúvida, essa moça daqui faz a resistência. Então, Sim. Da frente da recepção ali, faz o atendimento, o pessoal do suporte. Então, a quantidade de clientes que nós temos tem só esse grupo ali para reter, sabendo que o maior desafio nosso é manter o cliente dentro da nossa operação. Eu também quero ajudar a mudar esse conceito aqui nesse momento. Às vezes, já aconteceu do cliente querer ir embora porque ele é leigo e ele não entendeu que... Eu quase falei o nome aqui, eu acho que eu vou falar. Que o problema dele está lá no IPTV Pirata.
Vocês também têm medo disso ou não? O cliente... Depois da gravação me corta que eu falei isso aí, tá? Mesmo porque hoje no Brasil, quem está no domínio do IPTV pirata aí são pessoas que a gente não quer conversa, né? Mas olha só, então significa que o meu marketing pode entregar. Tem alguém do marketing aqui? Marketing. Mas agora foi para o seu lado o negócio aí. Quem usa o uniforme da empresa aqui? Quem dirige o carro da empresa? Quem tem contato com o cliente? Então, olha aí, todo mundo é do marketing. Pode até não saber, mas todo mundo faz parte do marketing, a sua aparência também. Mas o marketing, o setor de marketing, hoje, muitas empresas acham que marketing é somente para vender, mas o marketing é para vender e para ajudar a reter, para ajudar a fazer upgrade, para vender mais para os próprios clientes nossos e para entregar conteúdo de valor, para diminuir o que está inflando lá no suporte, dicas, informações que o cliente não sabe. Sabe aquele cabinho que o cliente de vez em quando tira o cabo de uma porta e coloca em outra? Eu achei que ia melhorar. Ele nem olhou que a pessoa que foi arrumar a casa mexeu na tomada, a tomada lá fora, mas ele mexe no cabo. Aí depois que ele vê que a tomada, a fonte que está fora, aí ele liga para cá e pronto. Uma visita técnica na casa do cliente. Ou seja, o marketing dá para entregar informações para o cliente para ajudar a reter. Quando nós vamos converter uma venda, se eu faço uma venda sob medida, e normalmente eu mudo o nome dentro dos provedores de internet, nós precisamos prestar uma consultoria para o cliente. Quando eu entrego um produto sob medida, um plano sob medida, eu oriento o cliente, eu tiro todas as dúvidas, eu extraio as informações do cliente e faço uma venda sob medida, uma venda consultiva. Eu estou retendo o cliente, sim ou não? Sim, porque o cliente ele pode ter um problema lá no futuro porque não foi explicado sobre o aplicativo, ele pode ficar chateado que não foi explicado sobre isso, aquilo outro, ou seja, os processos que você tem. Se eu vou dentro da casa do cliente, por aqui tem casa ainda que não tem laje, tem? Que é só telha. E eu destego a casa do cliente, eu quebro a telha do cliente, deixo lá e fico quieto. Alguns provedores fazem isso, acredita? Aqui não acontece, né? A pessoa ir lá, quebra a telha e de repente começa a chover, a goteira cai em cima do berço do bebê daquela família. Se eu não faço uma instalação com capricho, com excelência, eu não estou retendo o cliente. Olha só. Quem que é da retenção aqui mesmo? Levante a mão, por favor. Que legal. Time da retenção, levanta o braço e fala, eu sou. Olha quantos, Márcio? Olha ali, ó. Todo mundo é da retenção. Eu sei que todos entenderam isso, gente. Pode aplaudir vocês pelo entendimento. A retenção, ela acontece no processo. Quando o cliente pega o telefone e liga para aquela pessoa que está lá na reversão de cancelamento, o desafio é grande. O cliente vai negociar, precisa dar meses de graça para ele, às vezes diminuir o preço. Eu chamo isso de UTI. O cliente está quase morto, a gente tem que reavivar o cliente. Mas quando nós tratamos o cliente no processo, ou seja, no atendimento, quando eu entro dentro da casa do cliente, quem é técnico aqui? Como que o técnico começa uma instalação? Por onde que começa? Por onde vocês começam? Vai colocar o roteador primeiro, o melhor HD do cliente. Olha que legal. Uma instalação ela deve começar pela porta do cliente, se apresentar, ser elegante, conversar. Já foi a época que o técnico bom era aquele que sabia somente tecnicamente. O técnico ele precisa ser um consultor também, fazer o que tem que fazer lá. Eu vou ajudar a mudar a linguagem. Posso ajudar a mudar a linguagem? A pergunta não deve ser onde você quer colocar o roteador. A pergunta precisa ser, me mostra onde você usa a internet. E passar a orientação para o cliente. O melhor lugar para colocar o roteador aqui é quando o cliente está mostrando a casa dele, ele passa por uma porta que está trancada, e ele não falou que ele usa a internet, você pergunta, mas aqui o que é? Ele vai falar assim, isso aqui é o quarto da minha filha,
que estuda fora, 2 vezes por ano, nas férias dela, ela vem para cá. Aí você pergunta, ela usa internet aqui? Porque 2 vezes por ano, a primeira vez que ela vier, você vai ter uma visita técnica lá dentro da casa daquele cliente para mudar o radiador de local e talvez usar outra fibra, um outro cabo para chegar até lá. Ou seja, o técnico ele precisa ser consultor também. E ali nós estamos retendo o cliente. O cliente não vai ficar infeliz. As orientações, testar os equipamentos, todos os equipamentos, orientar o cliente. Sabe aquele cliente que usa, eu não vou falar marca aqui, sabe? Não vou falar marca não. Mas sabe aquele cliente que usa aquele celular J antigamente? Não tem um celular J antigamente? Que ele insiste, inclusive o irmão dele é o primo que trabalhou na NASA. Né? Não tem uns sabidões aí que sabem muito? Fala, não, mas o meu primo tem muita tecnologia. Ele falou que nesse celular aqui vai funcionar. Ou seja, você convencer esse cliente, e isso você está retendo o cliente. Quando você passa as orientações, você testa todos os equipamentos dentro da casa do cliente, ou seja, qualidade, fazer com qualidade. Quando você orienta para o cliente, não deixar as crianças mexendo num botãozinho lá, porque as crianças gostam de mexer nos botãozinhos lá. Aqui é retenção. Então, retenção é isso. Todos nós fazemos parte da retenção. Retenção, ela acontece no processo. E para a gente reter o cliente, nós precisamos ter excelência. Eu falei que eu sou nordestino, nasci lá no Pernambuco, e lá o regime é bruto. Esse eu apanhei muito, muito mesmo. Tem alguém nordestino aqui? Ou descendente nordestino que escuta as histórias do nordestino? Lá eu apanhava muito mesmo. Agora o negócio estava mais leve um pouco. Mas aí eu tinha um privilégio quando eu apanhava lá. O meu privilégio, eu poderia escolher o acessório que eu ia apanhar. Não é legal mesmo? Você escolher como, olha que maravilha. Eu era abençoado naquela época. Eu escolhia com que eu ia apanhar. Eu tinha um apelido lá. O meu apelido era Buiú. E a minha mãe, ela falava buiuzinho pra cá, meu cheiro, era um chambeiro. Mas aí quando ela falava Norberto, aí o bicho pega. Era minha mãe, eu tinha 2 mães, né? Eu era uma renga. Tinha que ter 2 pessoas para cuidar. O pai ficava fora, trabalhando, né? Que tinha que trabalhar em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e elas que cuidavam lá. Aí a minha mãe falava assim, ô Norberto, vai ali no mato e traz uma varinha de mameleiro. Depois que eu descobri que era marmelo. Traz uma varinha de mameleiro. Aí a minha mãe falava assim, mas capricha. Porque se a varinha quebrar, você vai apanhar dobrado. Olha, não é legal? Eu poderia escolher a varinha. Não é mesmo? E na minha malandragem eu ia lá, no início, né? Escolhi uma varinha mais dura. Eu lembro muito bem da primeira vez. Minha mãe começou a bater e a vara quebrou. E ela falou assim, Norberto, capricha. Porque se quebrar, você vai apanhar mais. Aí eu fui lá e peguei outra varinha, peguei uma varinha mais dura. Falei, não é possível, né? Se quebrar 2 vezes, ela vai me fazer eu buscar uma outra varinha. Ou seja, correu um risco ali. Aí eu peguei uma varinha mais dura. Aí entreguei para ela e começou a bater, a varinha quebrou. Norberto, capricha. Aí eu entendi sobre qualidade. Controle de qualidade. Eu mesmo tinha que fazer qualidade. Na minha época, eu sofria com a dor. Mas a falta de qualidade, a falta de excelência dentro de um provedor de internet, o que custa? Retrabalho, conflito, custa o emprego, inclusive. Ou seja, gere excelência em tudo que você for fazer. Nós, seres humanos, nós temos padrões. O que é padrão? A forma que nós fazemos uma coisa, tendemos a fazer todas as outras coisas. Eu lá atrás eu aprendi sobre qualidade na dor. Mas era até gostoso apanhar com a varinha de, no caso, martelo, né? Tomara que você nunca tenha apanhado com varinha de martelo aí, mas aquela varinha flexível, ela bate, dá umas 3 voltas no corpo da gente, assim. Então é triplo apanhar ao mesmo tempo. Eu falo, eu conto as histórias com muito carinho, tá? Jamais, né? Eu vivo muito bem com a minha mãe, com o meu pai, e o meu aprendizado foi muito grande. Eu aprendi muito com a minha mãe. Inclusive, eu aprendi com a minha mãe sobre o futuro, sobre prosperidade, com 5, 6 anos de idade. Lá nós temos uma planta que ela é resistente
A seca, mais resistente que algumas outras, é a mandioca. Lá chamava macaxeira. Não sei como você conhece, que é aipim, mandioca, macaxeira, tem vários nomes. E eu aprendi uma lição interessante com a minha mãe. Ela ia lá arrancar o pé de mandioca e uma das vezes ela falou assim: olha, filho, vou arrancar esse pé de mandioca e a gente já planta outra mandioca no mesmo lugar. Só que ela arrancava uma e plantava 3. Ela falava assim: se nós tivermos somente a mandioca para comer durante um ano inteiro, que é um pé por dia, se eu só colher, se eu só usar o que nós temos e não plantar, vai chegar daqui um ano e um dia, a gente não tem mais para comer. Então eu planto mais um. E ela falou mais, né? Falou assim: a nossa família está crescendo, então eu planto 2, porque para suprir toda a família. E o terceiro é para ajudar as pessoas. Aí eu entendi sobre plantar e colher. Ou seja, é importante você colher, mas é importante você plantar para o seu futuro. Isso é uma metáfora, né? Isso é verdade, mas de forma metafórica para a sua vida. Se eu entrego com qualidade, eu estou retendo o cliente. Só que eu fiz alguns estudos em provedores de todo o Brasil e eu entendi, estudo na prática. O cliente que adquire um serviço a mais do que a internet, pelo menos um, a mais do que a internet, e se ele usa esse serviço, e é um serviço que ele compraria, mesmo que não fosse de você, se ele usa junto com a sua internet, diminui 50% de chance de ele sair de você. Olha que interessante, né? Por exemplo, os streams, os aplicativos que vocês vendem, ou seja, as vendas adicionais. Se você encaixa 2, só que precisa agregar valor para aquele cliente. Então, cada região, um tipo de produto agrega mais valor. Se você entrega 2 a mais do que a internet, diminui a chance de 75% do cliente sair. Se você tem mais um, ele vai pensar 2 vezes. Se você tem mais 2, ele vai pensar 3 vezes antes de sair. Então, retenção do cliente é diferente hoje do que nós pensamos. Quando o cliente chega lá e liga para cancelar, quem fica lá na reversão de cancelamento sabe o desafio que é, né? Que o cliente vem nervoso, ele vem magoado, e às vezes a gente vai identificar o problema está relacionado a tudo isso que eu falei. É porque o técnico veio na minha casa, 2 vezes não resolveu. É que eu já liguei ali, pediram para desligar, tirar da tomada, tirei da tomada, fiquei tantos minutos, mas não resolveu. Né? Então, é importante entender isso, né? Ou seja, a excelência, a qualidade do atendimento do cliente. Muitas pessoas falam que os provedores de internet, a concorrência está desleal, por aqui também falam. Eu, no caso, na qualidade de vocês, eu sei que vocês não têm concorrência. Pela qualidade que vocês entregam. Isso significa que vocês já estão de parabéns. E tem uma coisa que o concorrente não tem. O concorrente não tem uma coisa única. Ele pode ter internet para entregar, ele pode copiar os streams, ele pode entregar serviços que vocês entregam, mas tem uma coisa que ele não tem. Quem fala aí? O que eles não têm? Encantar o cliente. Qualidade. Encantar o cliente. Encantar o cliente. O que mais que ele não tem? Atendimento. Não tem a gente. Não tem a gente. Exatamente. Não tem vocês, e vocês que podem fazer a diferença. Tudo isso, porque se tem vocês, é o encantamento, é a qualidade, é a atenção ao cliente, é a empatia. Olha que interessante, né? Quando eu vou atender um cliente, empatia faz toda a diferença. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, não é sentir o que o outro sente, né? Imagina só, você está atendendo um cliente, imagina que ele tem um problema lá, aquele problema está afetando a família dele, você de empatia, se colocar no lugar do cliente. Fala comigo, primeiro desejo do provedor de internet, qual que é? Segundo desejo? Reter o cliente. E o terceiro? Quem chuta? Churn zero. Churn zero. Aí está aqui, ó. Churn zero. O que mais? Também, eu vou colocar os 2 aqui. Não adianta eu vender, não adianta eu manter o cliente na base se eu tenho um ticket médio baixo. E o que faz o ticket médio maior? Eu vender o maior plano, oferecer os planos maiores para o cliente. Porque o que nós precisamos é ajudar o cliente a comprar. O cliente compra o que nós
oferecemos para ele de caso se nós convencermos ele que aquilo é a melhor opção para ele. O cliente precisa de ajuda para comprar. E a oferta do serviço também. Nós temos oportunidade o tempo todo. Dentro da casa do cliente, nós podemos oferecer o que lá dentro da casa do cliente? Os técnicos podem falar para mim. O que nós podemos oferecer lá dentro da casa do cliente a mais que pode ajudar no ticket? TV, o que mais? Um cabo de rede com computador. Um cabo de rede com computador, um cabo de rede para aquele PTV, que em algumas vezes ajuda, não vai ajudar sempre, mas pode. O que mais? O segundo roteador, ou seja, o serviço que vocês têm, oferecer, porque isso ajuda no ticket médio. Na hora que você converter, oferece, mas se você não consegue convencer, o time de campo que fala para o cliente é uma lei. E é importante cuidar, os técnicos aí, porque o que você fala para o cliente é verdade absoluta. Porque eles veem por si uma autoridade máxima dentro da... Se você está ali fazendo a instalação, é porque você sabe muito. O cliente vai seguir as suas orientações e você pode muito ajudar a crescer o ticket médio. Segundo roteador, uma rede mesh, um cabo de rede para o computador. O que mais que pode ser? Um upgrade de plano, quando você vai fazer uma visita lá. Olha quanta coisa que pode ajudar no ticket médio. E o quarto, alguém já falou aí? Receber, né? Quem falou? Foi o Xande? É receber em dia. Receber em dia. Não adianta nada eu vender muito, reter o cliente, ter um ticket médio alto, se não recebo. Aí não adianta nada, né? Ô Roberto, então qual que é a mágica para receber? Na região aqui, vocês já estão muito além do que os outros, pelo que eu vi de algumas pessoas, né? Eu escutei algum dia do Guilherme Machado do Espírito Santo, de Vitória. Quando você faz uma PUV para o cliente, pelo que eu entendi, vocês estão muito próximos disso. O que é uma PUV? Proposta única de valor. Proposta única de valor. E o que é valor? É o que é percebido pelo cliente. Valor não é preço. Valor é diferente de preço. Valor é o que é percebido. Você imagina a seguinte situação. Imagina que eu vim aqui para a cidade e montei uma pizzaria. Aqui deve ter alguma pizzaria, não tem? Como que chama a pizzaria? Pizzaria italiana tem aqui? Tem? Tem outros nomes? O atendimento. Como? Paulista, tem outros. Não vamos usar o nome das pizzarias reais, mas vamos colocar. Imagina que tem uma pizzaria italiana. O atendimento de uma pizzaria, um atendimento mediano, é mais ou menos assim. Atendimento mediano. Você entra em contato com a pizzaria, o atendente, boa noite, o que posso ajudar? Não é normalmente assim? Posso ajudar? Às vezes o cliente já entrou em contato com aquela pizzaria 20 vezes, mas lá eles não sabem o nome daquele cliente. Na minha pizzaria é diferente, quando o cliente liga, eu já identifico, eu pergunto se é a pessoa mesmo que está falando, ou seja, eu já faço uma proposta diferente. Mas na pizzaria normal, a pessoa atende o telefone, aí ele fala assim, o que posso ajudar? Fala, estou querendo uma pizza. Aí o atendente fala assim, vou te mandar o cardápio no seu WhatsApp. Não é assim? Ou seja, normalmente sofre uma compra. O atendente não faz uma venda. Ela sofreu uma venda ou sofreu uma compra. Aí o cliente escolhe lá e fala assim, eu quero uma pizza de calabresa. Aí a pessoa pergunta, pequeno, médio, grande. Tem uns que não perguntam. Pequeno, médio, grande. Parece que está decorado aqui, não é mais ou menos assim? Se o atendente for bom, ele oferece algo para beber. Ele fala assim, algo para beber? É assim o atendimento de uma pizzaria? Aí no final eles falam assim, olha, pega o endereço, é claro, né? Às vezes já pegou o endereço todas as vezes que você ligou lá. E não é para conferir, porque não tinha o endereço, ele não gravou o endereço lá. Mas aí ele fala assim, olha, a pizza vai ser entregue em 35 minutos, de quanto tempo chega? 1 hora, chega fria, de cabeça para baixo, né? Porque o entregador passou no quebra-mola ali,
bate umas 10 vezes lá dentro. Mas aí eu vou montar uma pizzaria aqui na cidade de vocês. Eu vou colocar o nome. Pode ser Lulu Pizza? Não, pode ser Trate Eu Mais Bem. Trate Eu Mais Bem. Olha que legal, gostei. Trate Eu Mais Bem Pizzaria. Então, como você chama? Otávio. Então, na pizzaria que eu vou montar, Trate Eu Mais Bem, é justamente por isso. Eu quero criar uma proposta única de valor. Quando você liga na minha pizzaria, Otávio, se você já comprou alguma pizza ou comprou pizza alguma vez, eu vou saber o seu gosto. Eu tenho você cadastrado lá dentro, eu chamo você pelo nome, eu confiro o seu cadastro, olha, o celular que está aqui é esse, é isso mesmo, o seu endereço é esse. Todas as oportunidades que eu tenho com o cliente, quando a gente liga numa grande operadora, a primeira coisa que eles falam é confere o CPF, confere o endereço, confere o celular, confere os contatos. Na minha pizzaria eu falaria isso também. Se é um cliente de primeira vez que vai comprar, eu registro ele aos poucos. Eu não faço uma investigação naquele cliente, vou pegando dados aos poucos. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar boa noite para ele, perguntar o nome e vou falar assim: Otávio, é uma alegria imensa te receber na minha pizzaria. Olha, é uma satisfação. Muito obrigado por escolher a Trate. Como é? Trate Eu Mais Bem. Trate Eu Mais Bem. Trate Eu Mais Bem. Ou seja, valorize o cliente. Eu valorizo o cliente. Aí aqui eu vou perguntar: olha, Otávio, quantas pessoas são na sua casa, Otávio? Pode falar se quiser. Quantas pessoas são lá? A minha é só eu. Ah, só você? Normalmente, mas vamos fazer o seguinte: fala quem são vocês. São 6 pessoas. São 6 pessoas. Otávio, em média, quantos pedaços de pizza que cada um come lá na sua casa? 2 pedaços, ok? Eu pergunto, porque essa pergunta é importante, gente. É importante eu perguntar lá para o meu cliente que vai usar a internet quantos usuários, quantos dispositivos, que idade do dispositivo, o que faz, se faz live, se trabalha home office, se faz uma VPN, porque tem clientes que fazem uma VPN. É importante eu perguntar sim ou não? É importante. Então eu estou fazendo uma proposta única de valor, porque o meu concorrente não pergunta. O meu concorrente só quer empurrar goela abaixo uma internet. Não é isso? Ou seja, quer forçar uma coisa. Na minha pizzaria eu perguntei para o Otávio: Otávio, qual pizza que você gosta? Qual sabor você gosta? Frango, maravilha, ótima escolha. Tá? Aqui nós temos uma variedade maior, fazemos pizzas, 2 sabores, metade, se você quiser. Na sua casa, eu oriento. Você gosta de pizza amanhecida? Amanhecida ou dormida, que você chama aqui? Tem gente que gosta de pizza amanhecida no outro dia. Eu uso aqui como uma oportunidade de vender uma pizza gigante, maior. Tem 6 pessoas na casa do Otávio. Cada um come 2 pedaços de pizza. Se eu vender uma pizza grande para ele, vai atender? Não. Eu vou orientar o cliente: olha, no seu caso, no mínimo 2 pizzas, Otávio. E você gosta de pizza amanhecida? Eu adoro pizza amanhecida. Mas na sua casa tem alguém que gosta de comer no outro dia, no café da Minha manhã? mãe chega de madrugada, aí no outro dia. É? Você sabe, a vida adolescente é foda. Acorde de madrugada para ligar a geladeira. Eu te oriento você levar 3 pizzas grandes, no seu caso. Aí escolheu pizza de catupiry, uma pizza de calabresa. Otávio, aqui na nossa pizzaria nós personalizamos a pizza para o cliente. Aqui nós temos borda de cheddar, de catupiry, ou seja, faz vendas adicionais, oferece mais algo que você tem para o cliente. Vendi a borda para o Otávio em 2 pizzas, fiz o atendimento. Otávio, na sua casa tem alguém que gosta de pimenta? Tem só um. Só um que gosta. Então eu vou fazer o seguinte: acabou de chegar uma pimenta da Índia, aqui eu vou mandar para você de bônus, sem custo nenhum, vou mandar separado. Tá? Aí você pede para a pessoa usar e depois você me compra. Você já atende o cliente, isso é atendimento, não é que você está oferecendo uma pimenta. Estou dando exemplo de uma pimenta, mas poderia ser qualquer outra coisa. O serviço que você tenha mais, ofereça para o cliente, mesmo que ele não vá comprar naquele momento, porque quando ele tiver uma necessidade, ele vai lembrar de você. Ah, lá me ofereceram um aplicativo, um streaming, me ofereceram o que mais que tem? Me ofereceram um aplicativo de saúde que eu fiquei sabendo e é ótimo.
É ótimo o aplicativo de saúde que vocês têm, médico. 8 especialidades, assistência pet, nutricionista, dermatologista, pediatra, clínico geral com atendimento 24 horas em no máximo 15 minutos. Eu fiz teste deles. O máximo que eu esperei foi 8 minutos de atendimento. Psicólogo. Eu coloquei minhas filhas para fazer o teste. Falei, faz os atendimentos aí. 10 sessões fizeram. Ofereça para o cliente, mostra o que ele pode economizar com aquilo. Se simplesmente eu falo assim, olha, eu tenho uma pimenta indiana, é como eu falasse assim, eu tenho telemedicina. O cliente não sabe o que é isso, ele não sabe as vantagens, ele não sabe o que ele pode economizar. Ele não sabe que ele pode economizar, inclusive, um atendimento ruim lá no Sistema Único de Saúde, que é uma falta de respeito, infelizmente. Infelizmente. Alguém aqui já usou o Sistema Único de Saúde? Normalmente acontece assim, você chega lá, pede meio-dia, não é isso? Você fica esperando, aí na hora que você vai ser atendido, o médico sai, quando tem médico, sai para almoçar, aí na volta chega um parente dele, ele fura a fila, aí lá para as 15 horas da tarde você é atendido, ele nem olha para você direito, aí prescreve um Tilenol, passa na farmácia, toma um Tilenol, nem olha para você, fora o atendimento lá, né? E se a pessoa pode ter isso, e quanto que ele pode economizar, né? Ele pode economizar tempo. Se tiver um idoso em casa, por exemplo, né? O idoso tem dificuldade de se locomover para fazer um atendimento online. Pet. Alguém que tem cachorro e gato em casa, ou cachorro e gato, já precisou fazer uma consulta para um cachorro ou para um gato? Vocês sabem quanto que é isso? E hoje nós estamos cuidando mais dos bichinhos do que da gente. Você tem uma orientação, isso tem muito valor. Mas a questão é, ofereça. Se o cliente não quiser naquele momento, quando ele precisar, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar, a meu BR falou que tem um teleconsulta lá, que tem psicólogo, e eu não quis na época, mas eu estou com vontade de conversar com alguém, mas eu não quero me expor, eu não quero ir no consultório, eu não quero que ninguém fique sabendo, né, porque tem pessoas ainda que falam que quem precisa de psicólogo é louco, né? Não tem uma crença, tem pessoas assim, infelizmente, né? Mas ofereça, aqui eu ofereci a pimenta, aí eu falei assim, Otávio, aqui nós temos refrigerantes, suco, vocês bebem algo enquanto vocês estão comendo a pizza? Sim, Coca-Cola. Coca-Cola, ou seja, ofereça a Coca-Cola para a quantidade de pessoas, ou seja, ofereça o serviço de acordo com a quantidade de pessoas que tem lá. E eu sei, como você falou que tem os adolescentes lá, eu sei que adolescente acorda de madrugada para tomar Coca-Cola. Eu oriento você a levar 3 Coca-Cola. Eu explico o motivo que o cliente, daquele serviço que eu não tenho mais para entregar junto com a internet, o que vai agregar na vida dele. E Falou comigo levar 3 Coca-Cola na rede. 3 Coca-Cola. Encaminhando para o final do atendimento, eu falo assim para o Otávio, vocês comem sobremesa após comer a pizza, Otávio? Lá? Comem sobremesa lá? Olha, nós temos uma trufa aqui, que é caseira, fresquinha, entrega todo dia. Tem sabor disso, daquilo, eu ofereço a trufa. Eu vendo, faço a venda adicional. Um bom vendedor, ele não sai de uma venda sem 2 coisas. A pessoa que está atendendo, e quando eu falo vendedor, todos são vendedores. Não sai de uma negociação sem 2 coisas. Venda adicional e pedir indicação. A indicação é a maior incidência de venda dentro dos provedores de internet ainda. Só que, às vezes, a gente fica esperando que o cliente fique feliz. Aí fica esperando que ele indique para outras pessoas. Aí fica esperando que aquelas outras pessoas que foram indicadas, que venham nos procurar. E por que nós não ativamos a indicação? Pedir a indicação. Cada cliente que eu atendo, eu posso pedir 3 indicações, 3 pessoas. Se ele for feliz, se eu encantei o cliente, ele vai entregar um vizinho, um irmão, um tio, que está sofrendo lá com a internet. Pedir indicações. No Otávio aqui, eu dei meu atendimento, vendi a trufas, refrigerante, vendi 3 pizzas. Aí eu vou falar para o Otávio assim, olha Otávio, em 50 minutos a pizza chega lá na sua casa. Só que eu entrego com 30, eu surpreendo o cliente. A minha entrega ela precisa ser surpreendente na cabeça do cliente. Qual a expectativa dele? Qual a expectativa que foi gerada? Independente da expectativa que foi gerada, eu entrego a mais.
O atendimento que eu fiz com o Otávio, aqui eu finalizo. Ô Otávio, você tem pelo menos 4 pessoas que você conhece no seu ciclo de amigo que come pizza também? Eu tenho 5. Tem 5? Ótimo, Otávio. Se o Otávio fala, eu tenho, mas eu vou lembrar, depois eu te passo. No outro dia eu ligo para o Otávio, para pegar a indicação, ou seja, eu vou na sequência. E o meu mototáxi, ele chegou lá com 35 minutos. 50 minutos o Otávio estava lá na expectativa, né? Esperando a pizza, a família reunida, entregou antes, eu surpreendi. E o meu mototáxi, ele chega lá, quando você vai atender, ele pergunta, você que é o Otávio? Olha, Otávio, parabéns para escolher a econômico, trate bem, trate nós bem, não é isso? É isso que você falou? É. Olha, parabéns. Mas ela estava bem mesmo? Era boa? Olha só. Que legal, tão boa porque você usou o nome dela até hoje. Então, o meu entregador, então lá na minha pizzaria eu tenho um padrão de atendimento. Todo mundo sorri para o cliente. Olha que interessante, né? Um cliente chegar ali, todo mundo, mesmo que você seja o técnico, que você seja o administrativo, você está passando ali, um cliente que é sentado, para você não vai gastar tempo, mas para aquele cliente vai fazer toda a diferença. Você passa lá e fala, bom dia, um sorriso para o cliente, todo mundo dentro do mesmo padrão. O meu entregador, ele chega lá no Otávio e fala, Otávio, parabéns, trouxemos as 3 pizzas aqui para a sua família, para 6 pessoas, ou seja, o meu entregador também conhece o meu cliente. O meu técnico é importante que conheça o meu cliente. Para isso, é claro, é importante eu registrar, quando eu fizer uma venda, eu documentar, que essa informação chegue adiante lá com a pessoa de campo. Às vezes nós oferecemos um serviço, o cliente não aceitou, o técnico, nós podemos ajudar o técnico, se eu documento isso, eu falo para ele, se eu escrevo na ordem de serviço, se eu deixo registrado na ordem de serviço, olha, o cliente tem uma casa de 2 andares lá, tem uma área gourmet, tem churrasqueira, não aceitou o segundo roteador, mas orienta ele, porque lá o técnico vai estar fisicamente vendo, ou seja, ele conhece o meu cliente. Entreguei, Otávio, vou abrir aqui para você, posso abrir, dá licença? Pode, claro. Olha aqui a pizza, quentinha, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, para mim seria um prazer, mas eu tenho um outro cliente como você também, que eu preciso fazer uma entrega, e tem outra família entregando. Olha aqui, ó. A pizza intacta lá. Aqui eu criei uma move, sim ou não? Proposta única de valor. A minha pizza, Otávio, ela é R$15 mais caro do que todas as outras pizzarias. Você vai deixar de comprar pizza comigo? Um atendimento desse? Mas tem mais um detalhe, tá? Quanto tempo que 6 pessoas na sua casa demoram para comer uma pizza? É claro, depende da fome, né? Uns 40 minutos. Todo mundo come, comeu a sobremesa. Eu tenho uma pessoa na minha empresa que em 40 minutos liga para você e fala assim, Otávio, eu sou Isabela, da pizzaria Trate o Outro Bem, ou Me Trate Bem. A pizza chegou quentinha, chegou no tempo. A pimenta, ou seja, a minha atendente, ela sabe que a pimenta, a pessoa que experimentou a pimenta indiana, gostou, está aprovado. E a trufa caseira, vocês gostaram? Fazer pós-venda, acompanhar o cliente. Mesmo que você não seja do setor de pós-venda, acompanhe o seu cliente, entendendo a satisfação dele. Otávio, você vai comprar pizza em outro lugar? Não, hein? Não compra. Não compra, você paga R$20 a mais. Por que você paga mais? Pela experiência, pelo contato humano, pelo atendimento, pela importância que eu estou dando para o meu cliente. Proposta única de valor. Se você tem uma proposta única de valor, o cliente não sabe. Se você tem uma proposta única de valor, ele indica. Se você tem uma proposta única de valor, ele vai comprar mais. Se você tem uma proposta única de valor, ele paga em dia porque você é único. Se você é único, ele sabe que se ele deixar de pagar, ele vai ser bloqueado e ele vai deixar de usar o único serviço que existe na face da terra. Imagina a seguinte situação. Se aqui em Muzambinho, só que aqui tem uma farmácia que vende um remédio, tem um remédio para ele. E só existe essa farmácia no planeta que vende esse remédio. E ele compra fiado, ele pode comprar fiado, ou seja, a prazo.
E ele precisa tomar uma pílula para viver cada mês. E ele pega fiado na farmácia, só que no próximo mês ele precisa pagar a pílula que ele comprou para comprar outra. Ele vai deixar de pagar aquela pílula? Não vai, porque senão ele morre. Então, é o único. Quando nós transformamos o nosso produto em único, nós entregamos internet. Internet, todos os outros provedores entregam, mas entrega, eles não entregam com a gente. Nós podemos fazer a grande diferença na entrega, na comunicação, no atendimento. Proposta única de valor. Vender e reter, ticket médio, receber em dia. É isso que nós buscamos, é isso que todos nós buscamos. Nós estando atingindo isso aqui, fazendo uma proposta única de valor, tudo isso vai acontecer de forma natural. Sim ou não? Dá uma olhada para o colega do lado e fala baixinho para ele, se a palestra está boa. Dá uma olhada. Mas aí pergunta para o colega do lado: que hora será que vai terminar? Sentindo o cheiro e o sinestésico já. Bom, pessoal, como foi proposto, 1h30, eu gosto de cumprir o horário, porque eu sei que as pessoas se organizam. Fiquei sabendo que tem um lanche ali, né? Legal. Mas eu vou tirar 5 minutos aqui para fazer, para quem quiser fazer pergunta, qualquer tipo de pergunta. Qualquer tipo. Não, nenhum. Uma curiosidade, eu somar com algo. Não? Eu tenho. Sim, opa, beleza. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a atenção. Acredito que estudei isso é igualmente gráfico, estudar essa pena para os estudantes. Palestrar e orientar a gente. E assim, eu também me chamo Otávio e eu estou tendo minha primeira experiência profissional na minha vida. Estou entrando nesse mundo de corrida agora. E eu gostaria de dar um conselho para quem está começando agora nesse mundo aí, para que eu possa, assim, me encaixar direitinho. Vamos aplaudir o Otávio. Esse passo que você deu aqui foi gigantesco. Que idade você tem? Você pode falar? Eu tenho 19. 19 anos. Eu com 19 anos, para levantar a mão para falar, eu não fazia isso. Eu iria para casa sofrendo. Então, na sala de aula, eu ficava escondido atrás da pessoa mais alta, ia com dúvida para casa. Na época que eu estudava, não tinha Google para pesquisar, tinha uns livros que chamavam Barça. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu precisava ir lá numa outra escola que era estadual, mas lá estudavam os ricos e os inteligentes, apesar de ser estadual, e a gente não era tratado, porque eu estudava numa escola mais de pobre, eu não perguntava na sala de aula. Então, esse caminho já está ótimo, fazer perguntas. Se você tem dúvida, pergunta, busca a informação. Mas, eu vou passar rapidamente aqui algumas características para você atingir o sucesso. Tá? Seja apaixonado pelo que você faz. Se apaixone, vibre aquilo, faz aquilo correr nas suas veias, gere as ações necessárias, crie estratégia, aprimore a sua comunicação, busque autorresponsabilidade. A responsabilidade é sua, e foco no objetivo. Não descanse até você conquistar. Eu fiz algo lá, eu tinha uns 25 anos já. Eu li um livro, porque eu comecei a ler livro com 18 anos de idade, né? Depois eu li milhares de livros. E eu trago uma reflexão que eu já falava na época. Observe o que você quer. Onde você quer chegar? Se você não sabe onde você quer chegar, crie um objetivo para você. Imagine você conquistando o objetivo lá. Imagine você lá na frente com o objetivo conquistado. E faça aquele ser humano, o Otávio, lá no futuro, vigiar você em todas as ações que você está fazendo aqui e agora. Então, é a dualidade do ser humano. O que você está fazendo, Otávio, não está alinhado para você atingir o alvo, que você está distanciando. Então, acreditar, resiliência, é isso que nós precisamos fazer para atingir o sucesso. E você já está no caminho, né? Então, aprimorar isso. Autoconhecimento,
cuidar da sua saúde, que muitas pessoas não sabem, mas às vezes a nossa saúde física atrapalha o nosso desenvolvimento. O que nós comemos, o quanto nós dormimos. Quando nós dormimos, nós produzimos uma substância que chama-se dopamina. É uma substância do bem-estar. Eu, para trabalhar bem, para conquistar, eu preciso estar bem. Mas se eu não produzo a dopamina no sono, então, como que eu vou trabalhar bem? Né? Ou seja, dormir bem. Existem algumas coisas. Autoconhecimento, boa alimentação, exercício físico e bom sono. Com isso aqui você vai atingir o sucesso. Todos vocês conseguem atingir. E foco e objetivo. Okay? Mais uma? Boa noite. Com a experiência que você tem em vendas, você daria algum conselho para vender mais? Um pontapé inicial ali. Eu tenho vários, tá? Mas eu vou falar algo que pode até contradizer tudo que você ouviu até hoje na sua vida. Alisson, né? Procure se parecer o mínimo possível com o vendedor. Procure se parecer com aquela pessoa que quer ajudar o cliente. E a técnica é rapport, é conexão. Se conecte com o cliente, que a venda ela acontece de forma natural. Ela acontece de forma natural. Conhecer pessoas é mais importante do que conhecer o produto. Você precisa conhecer o produto. Mas eu, no caso, eu posso vender o produto sem conhecer o produto. Quando eu gero a conexão, faço perguntas para aquele cliente. Aí, no final, depois de eu escutá-lo, eu falo assim, baseado no que você me falou, olha que frase poderosa, é um script poderoso, tá? O cliente vai falar, minha internet está lenta, está travando, eu tenho um plano tanto, o suporte do pessoal não funciona. Aí você escuta, gera conexão com esse cliente, você pega qualquer coisa particular para gerar essa conexão. Se ele vem para um atendimento e traz uma criança, vai no foco do filho, elogia o filho. Tá? Pega qualquer coisa particular que tem e gera essa conexão. Faça perguntas, de preferência perguntas abertas. Pergunta fechada é aquela pergunta que você recebe somente um sim ou não. Pergunta aberta, você enriquece as informações que o cliente traz para você. E quando ele entregou as informações, você vai falar o seguinte, olha, memoriza esse script aí. Baseado no que você me falou, Alisson, para você ter isso, isso e isso, aí eu repito a solução, o remédio que vai resolver as dores, o seu investimento vai ficar apenas, eu falo, preço fracionado. Preço fracionado é, se você vende um plano de 150, fracionado por dia, quanto que dá? R$5. Então, usa a sequência. Primeiro, gera conexão, faço pergunta, repito algumas coisas que o cliente falou, para gerar essa conexão ainda mais. E quando eu for passar a proposta, eu falo, baseado no que você me falou, olha que interessante, né? Baseado com base no que você me falou, para você resolver essa dor, nós temos isso, isso e isso para te ajudar. E o seu investimento, nunca, o custo, o seu investimento fica apenas R$5 ao dia. Vamos fechar a hora? Vamos fechar? Faz a venda. Então, não se pareça com o vendedor, se pareça com uma pessoa que quer ajudar aquele outro ser humano. Que ali você está criando um relacionamento, que a venda acontece naturalmente. No final, você vai entregar um serviço e ele vai entregar um dinheiro para você. Dá para usar a dica? Vamos pegar mais uma? Ok, mais uma. Sim. É difícil chegar num cliente, uma pessoa que não é cliente, que vai conhecer ela, uma pessoa que já tem conhecimento, é mais fácil. Como que você chama? Rodrigo. Aí eu vou voltar lá no marketing de novo, né? É isso mesmo. Quantos clientes vocês têm satisfeitos? Felizes? Mas tem clientes felizes ou não? Como você sabe que ele é feliz? Ok. Pega esses clientes que elogiam, deve ter um percentual ali que grava um vídeo para você. Esse é a indicação de você botar o cliente para vender. Vai lá no marketing, faz um tráfego pago e com R$100 você entrega para toda a cidade, para toda a região, o depoimento de um cliente. Você entrega lá, você faz chegar o depoimento do cliente. Mas é lógico, o cliente sempre vai vender, mas ele é o menor vendedor nosso. E, pessoal, muito obrigado. Para mim é uma felicidade gigantesca entregar conteúdo para vocês.
Se não fosse vocês, eu não existiria. Márcio, parabéns, eu cheguei aqui, encontrei uma empresa muito saudável, posso garantir para você, tá? Porque infelizmente tem provedor que a gente chega, na entrada eu já emagreço 1 quilo. A energia, o peso, sabe? E hoje a minha felicidade, eu falei isso lá para o Osmir também. Eu cheguei lá mais cedo, as pessoas entrando, sorridentes na segunda-feira. Isso é raro. É raro, significa que as pessoas estão felizes, a empresa é boa para trabalhar. Eu imagino que muitas pessoas estão querendo vir para a sua empresa, mas eu imagino. Eu comentei com o Xande, eu vim de um hotel, que é o mais próximo, acho. Eu estou vindo de lá, de algum lugar, eu enxerguei o prédio, eu falei, que prédio bonito. É o prédio mais bonito da cidade. Eu não sabia que era aqui. E quando eu cheguei, eu comprovei, né, a estrutura, isso tem valor, né, ou seja, trabalhar em ambientes assim. E quem produz esse ambiente, quem mantém é vocês mesmo, né? Então valorizem isso. E quando a gente valoriza, a gente está falando de vestir a camisa, né? É um time. Quando a gente... Ninguém obriga ninguém a vestir a camisa do time, não é mesmo? Mas já que você decidiu, eu não sei se aconteceu. Se tem alguém na situação que se alguém chegou com uma arma na sua cabeça e fala, você vai vestir essa camisa, você vai vir para a empresa. Foi uma opção sua, foi uma escolha. Mas se você decidiu vestir a camisa, joga para o time. Faz a diferença na sua vida. Deixe o seu legado. Mesmo que você não vá ficar a vida inteira aqui, não vá aposentar aqui, mas marque a sua história. Nós sabemos que as pessoas não são eternas, mas marque a sua história. Deixe a sua marca, porque essa sua marca vai reverberar, vai repercutir para o resto da sua vida. Tá? Muito obrigado, gratidão. Eu gostaria de ficar 7 dias com vocês aqui entregando conteúdo. Eu tenho conteúdo para entregar 7, 15, eu tenho treinamento de 21 dias. Tem provedores que eu vou uma vez por mês, durante um ano inteiro, entrega de conteúdo, processos, entender dados, capacitar a liderança, então é muito conteúdo. Mas nós tínhamos 1h30 que foi proposto, e mesmo assim é importante agradecer, espero que você tenha levado algumas reflexões, que esteja levando algumas reflexões para a sua casa. Se você quer absorver mais conteúdos, meu Instagram é Noberto Alves Lulu. O meu nome é Noberto com R só. É como se fosse Roberto. Você tira o R de rato e coloca o N de novo. Então é Noberto Alves Lulu. É o único Noberto Lulu que existe no planeta. Então você pode me seguir lá, absorver o conteúdo. Eu tenho um canal no YouTube também. Quem acessa o YouTube aqui? O canal no YouTube chama-se VLNP. Se você quiser acessar lá, fazer a inscrição, se inscrever agora, se quiser pegar o seu celular e clicar no sininho, mas não para me dar número, tá? Eu não gosto de pessoas que me seguem, se inscrevem só para me dar número. Se for para absorver o conteúdo, vai lá e absorve, porque tem muito conteúdo lá. E é de graça, você não precisa investir nada, vai investir o seu tempo. Eu sei que conhecimento liberta, conhecimento transforma. E isso é o que eu desejo para vocês. Meu muito obrigado, mas parabéns pela decisão de investir no time. Eu costumo falar assim, cuide das pessoas, que as pessoas cuidam do nosso negócio. Né? Você está com um time incrível e com uma empresa incrível e deseja que cresça cada vez mais, que faça diferença na região. Né? A gente sabe que está empregando pessoas, as pessoas têm famílias e também a quantidade de clientes que a gente faz a diferença. Né? Porque a nossa missão é linda, nós levamos o que há de mais importante hoje para a população, que é a internet. Tá bom? Meu muito obrigado, gratidão a vocês.